Não tem pra ninguém. O malvadão voltou e voltou com tudo. Vamos pra cima deles, Flamengo. Vamos falar da vitória do Mengão diante da equipe do América de Minas ontem por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e como que um campeonato que estava praticamente perdido para o Flamengo pode estar caindo no colo do Mengão. Tudo isso após a vinheta. Roda essa vinheta! Fala aí, meu amigo rubro-negro, feliz da vida, minha amiga rubro-negra que tá super feliz da vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é o nosso canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar dessa vitória do Flamengo diante da equipe do América de Minas. Quem diria, estamos na liderança do campeonato, empatados em número de pontos com o Palmeiras, tá? Estamos perdendo e perdendo feio, claro, na questão do saldo de gols, né? Quem diria, um ano que para nós rubro-negros, um dos piores da nossa história, um ano que praticamente estava perdidaço, perdidaço, perdidaço. Aí, na última cartada desses incompetentes que existem lá no Flamengo, chamado Marcos Braz e Landim, eles resolveram trazer o Tite, senhor Adenor, que em apenas 9 jogos colocou o Flamengo disputando o título, coisa que o Flamengo estava praticamente fora da disputa do título do Campeonato Brasileiro. Ninguém colocava o Flamengo como postulante mais ao título. Inclusive tem um certo jornalista aí da Rede Globo que chegou a dizer num dos seus telejornais pela manhã que era para os torcedores do Botafogo já comprarem a faixa de campeão e já ir para o estádio com ela no peito. Bom, tem muita gente aí que vai ter que agora guardar a língua, né? Que esquece que o campeonato é de pontos corridos, é um campeonato longo e, é claro, é campeonato para time grande e time que tem elenco. E aí está mais do que provado que por mais que o Flamengo seja uma bagunça no seu futebol, se você tem um pouquinho de elenco no time, é óbvio que tu vai brigar pelo título. E aí, veja, um ano em que essa diretoria do Flamengo, ela fez de tudo para perder todos os campeonatos, o nosso time, ele continua sendo o melhor time do Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo esses caras tentando, de todas as formas, destruir a temporada do Flamengo, trazendo técnicos incompetentes que beiram a mediocridade, mesmo assim, esse time do Flamengo, que por muitas vezes foi indolente, está aí disputando agora o título pau a pau com o Palmeiras. Mas antes da gente conseguir falando sobre isso, da gente prosseguir, melhor dizendo, falando sobre isso, eu quero pedir teu like nesse vídeo e, claro, pedir para que você torne-se um assinante aqui do nosso canal, que para isso é bem simples, né? Basta você dar um clique aí no cantinho da tela, aí, caso você esteja me vendo pelo computador, basta dar um cliquezinho aí, ó, nesse cantinho da tela, onde está aparecendo esse botão vermelho, se você estiver me vendo pelo computador, ou aqui embaixo, nesse botão onde está escrito inscrever-se, se você estiver me vendo por um celular. Beleza? Dá essa moral pra gente, ajuda a gente a crescer aí. Nosso canal é pequeno, estamos sempre aqui produzindo conteúdo do Flamengo de qualidade para você que está aí do outro lado me assistindo, beleza? Então dá essa moral, ajuda a gente a crescer. Então voltando ao que a gente estava falando, mesmo com esses caras tentando fazer de tudo para destruir a temporada do Flamengo, o Flamengo está aí disputando agora o título. Bastou botar um técnico que entenda de futebol, que entenda de tática, que entenda da dinâmica do jogo, para o Flamengo voltar a ganhar, cara. Veja, eu já posso dizer assim, cravado, se o Campeonato Brasileiro hoje tivesse mais 5 rodadas, o Flamengo ia, sem sombra de dúvidas, terminar campeão. O problema é que, mesmo com a vitória de ontem,
a situação ainda continua muito difícil para o Flamengo ser campeão. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque o Flamengo vai encarar uma pedreira agora quarta-feira, que é contra o Galo, que também é postulante ao título. O Atlético Mineiro está 1 ponto abaixo do Flamengo. Isso significa que se ele vencer o Flamengo, ele ultrapassa o Flamengo na tabela. Então é um jogo dificílimo para o Flamengo, mas pode ser também um jogo que vai ser o da arrancada para o título. Porque uma coisa é certa, todo mundo está cravando a vitória do Palmeiras contra o América de Minas. Eu posso dizer também que dificilmente eu acredito que o Palmeiras vá perder ponto para o América de Minas. Tá? Mas futebol tem dessas coisas. O jogo é em São Paulo. E tudo que a gente precisa hoje para a gente ser campeão é que o Palmeiras empate mais um jogo. Eu não preciso que o Palmeiras perca para o América de Minas. Claro que se isso daí viesse a acontecer e a gente vencendo o nosso jogo aqui no Maracanã, é óbvio que isso daí muito nos ajudaria para a arrancada final do título. Mas eu não quero, na verdade o Flamengo não precisa que o Palmeiras perca. A gente só precisa que o Palmeiras empate. Então se o jogo de quarta-feira lá em São Paulo terminar empatado e a gente ganhar aqui de goleada do Atlético Mineiro de 1-0, a gente vai passar à frente deles na tabela do campeonato. E aí ficarão restando 2 decisões, uma contra o Cuiabá, também aqui no Maracanã, e a outra contra o São Paulo, lá no Morumbi. Bom, eu não acredito que se o Flamengo tomar a ponta da tabela, ele vai largar essa ponta da tabela. Eu não acredito. Eu acredito sim, é que se o Flamengo tomar a liderança do campeonato, na próxima rodada, ele termina campeão. Então, como eu acabei de falar aqui, tá muito difícil? Tá muito difícil. Mas dá para acreditar? Sim, dá para acreditar. Porque o único jogo que eu acredito que de fato o Palmeiras vai ganhar com os 2 pés nas costas é contra o Fluminense. Não vem com esse papo maroto de que existe profissionalismo. Não, não existe. Quando o assunto é Flamengo, não tem negócio de profissionalismo. Eles vão entregar o jogo contra o Palmeiras. Não adianta. Se eles forem para lá, para São Paulo, sabendo que o Flamengo ainda está disputando pau a pau em número de pontos com o Palmeiras, eles vão perder o jogo. Eles vão colocar time de reserva. Isso se não colocar o sub-15 para jogar contra o Palmeiras. Tá? E aí eles vão perder sim, porque eles não vão querer ver o Flamengo campeão brasileiro pela 9ª vez no ano mais glorioso da história deles. Eles não vão querer isso. Então esquece o Fluminense. O Palmeiras vai ganhar do Fluminense com os 2 pés nas costas. A chance do Palmeiras perder ponto é agora para o América e depois para o Cruzeiro. Fluminense pode esquecer, porque eles não vão perder ponto. A nós, cabe a gente continuar vencendo. E aí, como eu falei, bastou essa diretoria incompetente do Rodolfo Landim trazer um técnico que entenda de futebol para que a gente pudesse voltar aos rumos das vitórias. O Flamengo pode até nem ser campeão brasileiro. E a culpa do Flamengo não ser campeão brasileiro é da diretoria do Flamengo. Ah, mas o Flamengo perdeu pontos preciosos. Cara, se for levar por esse lado aí, o Palmeiras também perdeu. Olha o Botafogo, liderava por 15 pontos na frente. E já está aí, ó, em 3º lugar. Então, se o Flamengo deixou pontos pelo caminho, o Palmeiras também deixou pontos pelo caminho, o Botafogo também deixou pontos pelo caminho. Por que eu estou colocando única e exclusivamente a culpa na diretoria do Flamengo? Porque o Flamengo, ele é disparado o time que tem o melhor elenco do Brasil. Infelizmente, esse melhor elenco do Brasil
estava na mão de dois incompetentes. Eu não diria nem de dois incompetentes, eu diria... quer dizer, eu até digo que é de dois incompetentes, mas não é os incompetentes Vitor Pereira e Sampaoli, não. Os dois incompetentes que eu estou me referindo é Marcos Braz e Landim. Não é Vitor Pereira e Sampaoli. Porque a culpa do Vitor Pereira e do Sampaoli estarem no Flamengo é porque esses dois aí é que levaram para lá. O Landim não quis renovar o contrato do Dorival, técnico que havia sido campeão de tudo ano passado. Aí me traz o Vitor Pereira, o cara que fez uma cagada atrás da outra lá no Flamengo. Mandou o Vitor Pereira embora e, em vez de contratar um técnico que pudesse extrair melhor esse elenco do Flamengo, não, ele foi lá contratar um técnico porque era do gosto dele. Ah, eu gosto desse cara aqui, então eu vou trazer ele. E aí trouxe um técnico que ele gostava. E quando a gente mais precisou de demitir esse técnico, né, que foi quando a gente falou aqui, eu cheguei a falar isso aqui no canal, demite esse cara hoje, coloca até o técnico do Sub-20 lá, o tal do fator novo, para que pelo menos esses jogadores tenham um motivo para correrem. Mas não, quis insistir com aquela porcaria daquele técnico. Por quê? Porque era o técnico que ele gostava. E aí, o que aconteceu? Perdemos a Copa do Brasil. Perdemos a Copa do Brasil para um time que hoje não consegue vencer não consegue vencer o Cuiabá jogando em casa. Essa é a realidade do Flamengo do Landim. Então, se o Flamengo hoje não está na liderança do campeonato, não é por causa de Vitor Pereira, não é por causa de Sampaoli, é por causa de Landim e Marcos Braz. Porque se tivéssemos outras pessoas comandando o futebol do Flamengo, quando eu digo de outras pessoas, eu digo de pessoas que tenham competência. Aí sim, o Flamengo estaria talvez nadando de braçada na liderança do Brasileirão. Mas agora a gente vai ter que torcer para que o Palmeiras tenha mais um empate e o Flamengo vença aqui no Maracanã. O jogo de quarta-feira vai ser um jogo duríssimo para o Flamengo. Duríssimo. Não temos dúvida quanto a isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, eles tremem quando olham para essa camisa aqui. Eles tremem. E é a hora do Flamengo se agigantar mais uma vez, porque é aquela velha frase, meu irmão, quando deixa chegar é complicado. A torcida do Flamengo já comprou todos os ingressos para esse jogo. Vai abraçar o time mais uma vez. Vai empurrar esse time mais uma vez para a vitória. Os jogadores, por tudo que a gente tem visto nos bastidores que mostram ali na Flá TV, nós vemos jogadores que estão querendo, de fato, querendo buscar ainda esse título. Então, eu acredito que o time do Flamengo vai entrar com vontade de vencer a partida contra o Atlético Mineiro. Vai ser mais um daqueles jogos que a gente vai ser decidido no detalhe. Mas que seja no detalhe a favor de nós, que a gente consiga vencer e vencer, mesmo que seja por 1-0. Que o negócio é vencer. Torcer para que, quem sabe, o Flamengo injete lá uma mala branca lá na mão do América de Minas. E quem sabe o América de Minas não saia de lá com um empatezinho em cima do Palmeiras, uma graninha que o Flamengo de repente possa estar enviando de presente de Natal para eles. Quem sabe? Né? Não custa nada. Landim, abre o cofre aí, dá um dinheirinho para os caras lá, para eles arrumarem um empatezinho lá. Porque se o América empatar com o Palmeiras e o Flamengo vencer, o Flamengo passa a liderança do campeonato. Ah, mas é muito difícil o América empatar lá. O time do América está rebaixado, é um time fraco. Olha, a gente já viu muita coisa acontecer no futebol. Muita coisa. E já que o América está já rebaixado, eu não duvido que eles vão querer, de fato, endurecer um jogo lá para o Palmeiras, pelo menos para terminar o campeonato com um pouco de dignidade. Até porque também foi falado ontem mesmo no jogo do Flamengo que tem alguns jogadores do América que estão sendo observados por clubes da Série A do futebol brasileiro.
Um deles mesmo é o São Paulo. Então, é óbvio que existem jogadores ali que estão doidos para irem para um clube melhor, que pague um salário melhor e que tenha uma estrutura melhor de trabalho. Que, com todo respeito ao América Mineiro, mas, pô, é um time que não tem muita relevância no futebol brasileiro. Então, um cara que hoje está no América de Minas, se ele amanhã recebe um convite para jogar no São Paulo, pô, é um upgrade na carreira do cara. Então, de repente, esses caras vão querer mostrar serviço. E se eles arrumarem um empatezinho lá contra o Palmeiras, eu acredito que o Flamengo arranca para o título. Eu ainda acredito no título do Campeonato Brasileiro. Um título que eu, particularmente, já tinha, de fato, chutado o balde. Por toda a circunstância que vinha acontecendo. Mas aí chegou o Tite. É inegável que o Flamengo hoje é outro. O Flamengo hoje é um time organizado. É um time que sabe o que faz com a bola. Tem muita coisa para melhorar? Sim, tem. Uma delas é a saída de bola do Flamengo, que ainda continua um pouco sofrível. Né? E quarta-feira a gente ainda vai ter que aturar o Thiago Maia, dando passe para trás. A saída de bola do Flamengo ainda é algo sofrível. Mas você hoje vê uma defesa muito mais consistente. Você vê um time hoje pegando mais. Você vê um time hoje com um condicionamento físico um pouco melhor do que estava. E algo que o Tite falou na sua coletiva ontem. O Flamengo precisa de equilíbrio. Por que ele estava dizendo isso? Porque o Flamengo era um time que fazia gols, mas também tomava. Demais até. A gente tomou algumas goleadas, né, com o São Paulo. Não podemos esquecer disso. Tomamos de 4 para o Bragantino. Naquela virada de data FIFA. Tomamos de 4 do Bragantino. E teve outros jogos aí também que a gente tomou as cipuadas boas aí. É por isso que a gente está com esse saldo negativo aí, ó, de 9 gols atrás do Palmeiras. Então, é esse equilíbrio que ele agora quer fazer no Flamengo. O Flamengo ser um time que faça gols e que tome menos gols. Tá? Nós já passamos, é o segundo jogo seguido que a gente passa sem levar gols. E vamos lá, nós fizemos, nesses 2 últimos jogos, nós fizemos 4 gols e não levamos nenhum. Se for comparar os 3 últimos jogos, nós fizemos 5 gols e só tomamos 1 gol. Então, poxa, não querer olhar para o óbvio, é óbvio que o Flamengo está melhorando. O Flamengo pode não ser campeão brasileiro, beleza. Mas o que vai ficar de legado desse final de ano para o próximo é uma coisa muito boa. Porque em 9 jogos que o Tite está à frente do Flamengo, ele venceu 6, empatou 1 e perdeu 2. E é nítido a gente ver a evolução. E não só do time, num contexto geral, mas de jogadores também que vinham mal. Cebolinha. Porra, Cebolinha hoje é titular absoluto no Flamengo. Eric Pulgar. Os 2 zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno, estão jogando uma barbaridade. Tá? Então, é nítido que a gente vê jogadores que estão em evolução. Além do time do Flamengo, que também está evoluindo. Pena que está evoluindo agora, no fim do campeonato. Mas que, pelo menos, as perspectivas para 2024 serão melhores. É isso aí. Saudações rubro-negras. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixa teu like e compartilha esse vídeo. Valeu, até a próxima!